Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso de Atos dos Apóstolos. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje é a nossa 10ª aula. Nós estamos estudando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós estamos no capítulo 17 do livro de Atos, Atos capítulo 17. Então, nessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, nós estávamos vendo na aula passada Paulo passando pela cidade de Filipos. Paulo pregou o evangelho para os filipenses, aqui na região de Filipos, na Macedônia. Depois ele foi para Tessalônica. Então, nós vimos que os tessalonicenses não receberam a palavra de Deus tão bem assim. E agora Paulo sai da cidade de Tessalônica e vai para Bereia. Então, ele ainda está aqui na região da Macedônia. Então, Filipos, Tessalônica e Bereia, aqui nessa região da Macedônia. Mais tarde ele vai sair aqui dessa região norte e vai para a região sul, onde fica a Grécia. Então, Paulo vai pregar o evangelho nas cidades de Atenas e Corinto. Então, hoje nós vamos ver como que foi o trabalho de Paulo na cidade de Bereia. Capítulo 17, versículos 10. Então, se você quiser pausar esse vídeo, ler Atos capítulo 17, versículos 10 a 15, sinta-se à vontade. Versículo 10 diz: E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram a sinagoga dos judeus. Então, a cidade de Bereia ficava a menos de 100 quilômetros, aproximadamente 80 quilômetros de Tessalônica, e ficava aos pés das montanhas de Olimpo. Atualmente, a cidade de Bereia chama-se Veróia. Foi reconstruída próximo das ruínas da antiga cidade de Bereia. Em Atos, capítulo 17, versículo 11, o texto diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias a Bíblia, as Escrituras, o Velho Testamento que eles possuíam, para ver se o que estava sendo ensinado por Paulo e Silas era isso mesmo. Então, Paulo e Silas têm uma agradável surpresa na chegada na cidade de Bereia. Fala que eles tinham o coração nobre, ou eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. O que a Bíblia quer dizer com isso? Podemos ver aqui no capítulo 17, versículo 11, 4 qualidades que os bereanos possuíam. Primeiro, o texto fala que eles receberam a palavra de Deus com grande interesse. Então, em primeiro lugar, eles levaram a sério o que Paulo e Silas estavam ensinando. Levaram a sério o que Paulo e Silas estavam pregando. Segundo ponto, fala que todos os dias, à medida que Paulo e Silas liam as passagens do Velho Testamento para mostrar que Jesus era o Messias que havia de vir, eles examinavam com cuidado cada texto, cada passagem que Paulo citava das Escrituras. Terceiro ponto, fala que eles eram cuidadosos para aceitarem esses novos ensinos. Então, mostram que realmente eles queriam aprender, estavam cautelosos em examinar na Bíblia, no caso no Velho Testamento, se o que estava sendo ensinado estava de acordo com as Escrituras. E uma vez que eles entenderam que o que Paulo e Silas estavam ensinando era a verdade de Deus, estava de acordo com a palavra de Deus, eles estavam prontos para seguir, estavam prontos para se tornar discípulos de Jesus. Então, 4 situações que mostraram que os bereanos eram mais nobres, com os corações abertos.
E a consequência é que Atos capítulo 17, versículo 12, fala que muitos se converteram, muitos se tornaram cristãos. Se a gente voltar para os Tessalonicenses, fala que em Tessalônica poucos tessalonicenses se converteram, enquanto em Bereia muitos creram na palavra de Deus. Então, a consequência deles examinarem a Bíblia, a consequência deles estarem abertos para ouvir as mensagens de Paulo, examinar as Escrituras, é que eles acabaram se convertendo num número maior do que os tessalonicenses. Outra coisa que podemos ver é que eles estavam prontos para pagarem o preço de seguirem a verdade, porque eles tiveram que abandonar uma antiga religião, a religiosidade que eles seguiam lá na cidade de Bereia, para seguirem o Evangelho. Muitos nos dias de hoje querem seguir ideias humanas, igrejas fundadas por homens que funcionam como verdadeiras empresas e não como o corpo de Cristo. Esses homens têm a oportunidade de ouvirem a pregação verdadeira do Evangelho, mas decidem não abandonarem suas instituições humanas, porque ocupam cargos, porque ocupam posição de destaque no mundo religioso ou coisas semelhantes a essa. Situação diferente da dos bereanos, que estavam prontos para acolherem a pregação de Paulo e Silas. Em João capítulo 12, versículo 42 e 43, a Bíblia fala que muitos judeus reconheceram que Jesus era o Messias, mas não quiseram seguir Jesus porque não quiseram abandonar a sinagoga dos judeus. Preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Seguindo, versículo 13 fala que não demorou muito tempo e alguns judeus, como já vimos, menos de 100 quilômetros entre Tessalônica e Bereia, muitos judeus que estavam na cidade de Tessalônica apareceram na cidade de Bereia e, como sempre, começaram um novo tumulto, ameaçando a Pax Romana. Com isso, Paulo e Silas se viram na necessidade de saírem da cidade de Bereia. E o versículo 14 fala que imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Então, como sempre, os judeus tinham mais raiva de Paulo, por ele antigamente ser um perseguidor da igreja e agora ser um pregador do caminho de Jesus, do Evangelho de Jesus. Então, a pessoa de Paulo levava os judeus a terem mais raiva do que Silas, Timóteo, o próprio Lucas. Então, Silas e Timóteo permaneceram em Bereia e Paulo, então, desceu para o sul daquela região, como eu já tinha falado antes, e foi para a Grécia. Então, ele primeiro vai pregar o evangelho na cidade de Atenas e depois vai para a cidade de Corinto. Então, olhando aqui no mapa, podemos ver aqui Paulo e Bereia, Paulo aqui na região de Bereia, na Macedônia. Então, ele vai para Atenas. Toda essa região aqui hoje é a Grécia. Então, Atenas ainda é a capital da Grécia e pertinho de Atenas ficava a cidade de Corinto. Então, Paulo agora vai trabalhar nessa região que naquela época era conhecida como Acaia. Então, como lá em cima era a Macedônia, aqui embaixo é Acaia. Mais tarde, Silas e Timóteo vão para Atenas apoiar o trabalho de Paulo. A gente pode ver isso no capítulo 17, versículo 15. Mas Paulo manda Timóteo de volta para a cidade de Tessalônica, para apoiar o trabalho da igreja lá. E Silas vai também apoiar esse trabalho em toda a Macedônia, em Filipos, em Tessalônica e Bereia. Enquanto Paulo vai ficar sozinho na cidade de Atenas e na cidade de Corinto. Então Paulo está trabalhando aqui
na sua segunda viagem missionária, implantando igrejas na Europa, podemos dizer no sul da Europa, bem próximo da Ásia. Atenas era uma cidade que era a cidade mais importante do mundo grego. O problema é que aqui nós estamos no Império Romano. Então, para Roma, Atenas não tem tanta importância como tinha para os gregos. Então, Atenas acaba vivendo do passado. Uma cidade que não tinha tanto significado comercial e político agora, é mais uma cidade cultural, onde é o berço da filosofia. Então ela vivia muito do seu passado, vivia da grande cidade de Atenas de 500 anos antes de Cristo, por causa de arte e literatura. O que fazia de Atenas uma cidade completamente idólatra. Tão idólatra que Paulo começa a andar pela cidade de Atenas e fica indignado com tamanha idolatria que ele encontra. O capítulo 17, versículo 18, vai falar que Paulo encontrou alguns filósofos epicureus e estoicos que começaram a debater, estudar, conversar, discutir filosofia com Paulo. E Paulo começa a aproveitar essa situação para pregar o evangelho. Quem são esses epicureus? Quem são esses filósofos epicureus e estoicos? São duas seitas de dentro dos filósofos gregos. Os epicureus, eles seguiam a um filósofo chamado Epicúrio, por isso são chamados de epicureus, que foi um filósofo que mais ou menos entre 341 a 270 a.C. Difundiu a ideia do hedonismo. O que é hedonismo? Então, muitos gregos acreditavam que o corpo, a matéria, é uma coisa má. Então, o espírito é algo elevado, sublime, enquanto o corpo físico é algo mau. Então, o corpo fica tentando impedir o espírito de crescer, de evoluir. Então eles viam a matéria como algo mau. Com isso, estoicos e epicureus iam para dois extremos. Os epicureus pensavam, já que o corpo é mau, a gente nunca vai conseguir dominar os desejos do corpo. Então, vamos nos entregar a todos os desejos e prazeres do corpo, porque o corpo vai morrer, vai ser destruído. Então, eles tinham problemas com imoralidade sexual, principalmente. Por quê? Porque eles banalizavam o uso do corpo, o uso principalmente, do corpo sexualmente falando. No outro extremo, nós temos os estoicos, que também pensavam que o corpo era mau, mas aí eles iam para esse outro extremo dos estoicos, seguindo a Zenon, um filósofo também mais ou menos dessa mesma época, aí de 340 a 265 a.C., eles iam, ao invés de se entregarem ao prazer para satisfazer todos os desejos do corpo, os estoicos tentavam um autocontrole. Eles pregavam que o homem tem que ter controle absoluto do seu corpo. E a maneira que eles faziam isso era muitas vezes fazendo penitências, então esmurrando, chicoteando o corpo, muitos e muitos momentos de meditação para terem um controle do seu corpo. E essa ideia levou a muitas pessoas a trazerem para dentro da igreja no futuro essa ideia de que o homem precisa então se isolar das multidões, e com isso inventaram os mosteiros, os monastérios. Mais tarde a Igreja Católica vai trazer essa doutrina para dentro do catolicismo, vai proibir os padres e freiras de casarem, porque eles pensam o sexo é algo prazeroso, então nós temos que não dar prazer para o corpo. E o sexo não deve ser praticado nem entre os casais,
nem entre marido e mulher. Mas como assim? Então, o sexo vai ser só para procriação. Então, teve esse pensamento extremamente radical, que na verdade é ir para um outro extremo, aonde os estoicos estão indo para um extremo dos epicureus. Enquanto os epicureus viviam uma vida totalmente imoral, os estoicos eram caracterizados pela moral elevada, por esse autocontrole, ok? E Paulo então chega até o Areópago, lá em Atenas. Areópago era um local, uma espécie de um teatro, onde eles se reuniam para discutir questões jurídicas e principalmente filosofia. Então Paulo tem a oportunidade de pregar para os atenienses. E os atenienses querem ouvir a Paulo, pensando que talvez Paulo poderia trazer aí alguma novidade do mundo filosófico, algumas ideias elevadas que eles sempre estavam buscando. Então, como a cidade de Atenas vivia da cultura, da arte, da filosofia, sempre que um estrangeiro chegava falando que tinha algo para falar para o povo, eles tinham muito interesse em ouvi-los. Então, com isso, Paulo dá início ao seu discurso, à sua pregação. E lógico, Paulo, olhando aquela situação onde eles adoravam tantos deuses, vai usar essa situação para falar do Deus verdadeiro. E só que Paulo não pode usar o Velho Testamento como ele geralmente fazia quando entrava numa sinagoga, porque ele não está pregando para judeus, ele está pregando para gentios, para gregos que não liam o Velho Testamento, a ponto que aparentemente nem tinha uma sinagoga, ou pelo menos Lucas não relata. No capítulo 17, Paulo em Atenas se dirigindo para uma sinagoga. E Paulo então começa a apresentar aos atenienses o Evangelho. E ele começa falando de Deus como aquele Deus que eles não conheciam. Porque o versículo 23 fala que Paulo, andando pela cidade de Atenas, observou um altar e embaixo estava escrito: ao Deus desconhecido. Os atenienses tinham medo de ter esquecido de fazer algum altar para algum deus, e com isso esse Deus castigá-los por ter ficado de fora de tantos altares idólatras, que construíram um altar e colocaram ao Deus desconhecido, com medo de não deixar nenhum Deus de fora. E Paulo aproveita essa situação e fala: eu venho falar para vocês desse Deus desconhecido. E Paulo então começa o seu discurso mostrando quem é o verdadeiro Deus, criador de todas as coisas. Então Paulo explica quem é esse Deus. E Paulo vai falar no versículo 24 que esse Deus de qual ele estava falando é o criador de todas as coisas. Ele fala que esse Deus não habita num santuário feito por mãos humanas, como aqueles deuses de pedras que os atenienses tinham. Versículo 25, Paulo fala que esse Deus de quem ele estava falando, ele não precisava dos serviços do homem, porque ele é Deus, porque ele tem todas as coisas, porque ele mesmo fez o homem. E, portanto, Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. O Senhor é Deus de todas as nações. Então, versículos 24, 25, 26. Mais uma vez, se você quiser pausar esse vídeo, ler os versículos 16 a 34, sinta-se à vontade, né? Nós não temos tempo para isso. Eu estou explicando os principais versículos do discurso de Paulo, mas fique à vontade para ler quantas vezes você achar necessário esses textos aí de Atos capítulo 17, tá ok? Continuando, Paulo fala que apesar desse Deus ser
um Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra, o homem tem como buscar, o homem precisa buscar esse Deus, e esse Deus está acessível a cada ser humano. Então, ao contrário dos deuses gregos que estavam no Olimpo e o homem não conseguia atingir esses deuses, não conseguiam se relacionar com esses deuses, Paulo fala que o Deus criador de todas as coisas, ele é um Deus acessível. O homem precisa aprender qual é a vontade desse Deus. E estudando sobre esse Deus, o homem vai entender que o homem se afastou de Deus, pecou contra Deus. Diante disso, o homem precisa se arrepender dos seus pecados. Aqui Paulo está nos versículos 30 e 31, falando para os atenienses sobre arrependimento. Como eu disse no passado, agora há pouco no começo da aula, os atenienses, eles acreditavam que o corpo é mau. Só que eles pensavam, quando o homem morre, o espírito se livra desse corpo mau. O espírito agora, que antes estava grudado no corpo, agora vai para uma outra dimensão, o corpo apodrece aqui na terra e o espírito está livre para evoluir. E Paulo começa a falar que Deus vai ressuscitar o homem. Você entende que na cabeça de um grego que entende que o corpo é mau, começa a pensar, você está me dizendo que o homem que acabou de se livrar do corpo, o homem que acabou de se livrar do corpo que é mau, um dia vai receber um novo corpo para ficar ligado ao espírito? Então, esse assunto de ressurreição não interessa para os gregos. E a consequência é que o versículo 32, depois de Paulo falar que Deus um dia vai ressuscitar todos os mortos, a Bíblia diz, quando ouviram Paulo falando sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos da outra vez. Então Paulo não teve muito sucesso na sua pregação em Atenas. O texto termina dizendo que alguns atenienses ainda acreditaram em Paulo. Alguns atenienses, versículo 34, alguns homens juntaram-se a Paulo e creram. Mas esse assunto de ressurreição fez com que os atenienses rejeitassem a pregação de Paulo. Com isso, Paulo não teve muito sucesso no trabalho de Atenas, nós nem sabemos se chegou a existir uma igreja em Atenas, A gente não vê no restante da Bíblia a Bíblia escrevendo, Paulo ou alguém escrevendo para os atenienses, Paulo vai sair aqui de Atenas e ainda na Grécia ou ainda na região da Acaia, na província da Acaia, Paulo vai para a cidade de Corinto. E em Corinto Paulo vai ter mais sucesso. A cidade de Corinto também era uma cidade cheia de gregos, mas os coríntios eram mais abertos a ouvirem o evangelho do que os atenienses, por causa que eles só se importavam realmente com a filosofia. Então, a gente termina aqui o capítulo 17, com Paulo saindo de Atenas e indo para a cidade de Corinto para pregar o evangelho lá. Eu vou parar aqui com o discurso de Paulo em Atenas, e aí na próxima aula a gente usa a 11ª aula toda para falar de como foi o trabalho de Paulo na cidade de Corinto, uma cidade em que Paulo vai ficar 18 meses lá, trabalhando com a igreja e
o sucesso de Paulo em Corinto foi muito maior do que o sucesso de Paulo na capital da Grécia, em Atenas. Ok? Então, até a próxima aula. Deus abençoe a sua vida.